Pessoal, bom dia a todos. Hoje, então, daremos continuidade ao nosso estudo relativo aos princípios da administração pública. Porém, hoje nós começaremos a tratar sobre os princípios constitucionais expressos aplicáveis à administração pública. Na nossa última aula, nós abordamos o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade do interesse público, que, como nós tivemos a oportunidade de analisar, são considerados princípios constitucionais implícitos. A partir da aula de hoje, então, nós trataremos dos princípios constitucionais expressos, que, como a própria expressão já indica, são aqueles que têm uma menção direta no texto constitucional, especialmente lá no seu artigo 37. Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que na aula de hoje falaremos acerca dos três primeiros, correto? Então, inicialmente, quando nós falamos dos princípios constitucionais expressos da administração pública, como eu acabei de mencionar para vocês, são os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A primeira observação que se faz necessária aqui é aquela relativa ao âmbito de aplicação de tais princípios. Percebam, né? O que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, ou seja, os princípios constitucionais previstos no artigo 37 se aplicam à administração pública sem qualquer exceção. Se aplicam a todos os poderes, a todos os entes federativos, seja na esfera da administração direta ou na esfera da administração indireta, correto? Nós vamos abordar especificamente a administração direta e indireta quando tratarmos do fenômeno da descentralização e da desconcentração administrativa. Eu sei que eu já realizei alguns comentários acerca dessas expressões, apenas relembrando, tá? O que é a administração direta? A administração direta corresponde àquele conjunto de órgãos administrativos que integra uma determinada pessoa jurídica de direito público que integra um ente federativo, correto? Então, no âmbito da União, quando nós falamos em administração direta, estamos nos referindo à Presidência da República, aos ministérios, às secretarias, departamentos, delegacias, superintendências, todos os órgãos administrativos que integram a estrutura dessa pessoa jurídica, deste ente federativo. A mesma coisa ocorre nos estados e nos municípios. Já quando nós nos referimos à administração indireta, se tratam de outras pessoas jurídicas, outras entidades criadas pelos entes federativos para o desempenho de determinadas competências. É o caso das autarquias, das fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Este conceito ele se encontra previsto lá no Decreto-Lei 200 de 1967, que traz então as seguintes disposições. Artigo 4º. A administração federal compreende a administração direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. 2. A administração indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria: autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, correto? Então, quando falamos em administração direta, basicamente órgãos integrantes de uma determinada pessoa jurídica, e quando falamos de administração indireta, são as entidades, as novas pessoas jurídicas criadas por um ente federativo para o desempenho de uma determinada competência. Tá? Seja a administração direta, seja a administração indireta, está vinculada aos princípios que nós estudaremos na sequência, correto? Vamos iniciar, então, falando sobre o princípio da legalidade, que é o primeiro mencionado lá no artigo 37. Percebam, pessoal, para falar sobre o princípio da legalidade, embora ele seja mencionado lá no artigo 37, é necessário que a gente retome, tá,
o conceito, a noção de legalidade prevista lá no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é o que a doutrina vai chamar de legalidade genérica, ou seja, a noção, a ideia de legalidade é aplicável aos particulares. O que prevê o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, né, é aquela já conhecida noção que vocês tiveram no direito civil, que vocês tiveram na introdução ao estudo do direito, de que os particulares podem fazer tudo aquilo que a lei permite e podem fazer também aquilo que a lei não proíbe, correto? Ou seja, o âmbito de liberdade do particular é maior, já que, se não existir proibição legal, o particular, então, ele poderá agir, ele poderá adotar aquele comportamento, correto? Agora percebam, né? Desse mesmo artigo 5º, inciso 2, decorre a seguinte consequência. Se nós estamos afirmando, né, se a Constituição está afirmando que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, isso significa o seguinte: se o Estado quer impor uma obrigação, quer exigir um comportamento do particular, ele somente poderá fazer isso através de uma lei. A lei em sentido material, aquela lei votada, aprovada pelo parlamento, seguindo o processo legislativo definido no texto constitucional. O Estado não pode exigir um comportamento, impor uma obrigação ao particular meramente através de um decreto, de uma portaria, de uma instrução normativa, percebem? E aqui nós entramos, então, na legalidade em sentido estrito, ou seja, a legalidade é aplicada ao Estado, a legalidade é aplicada à administração pública. O que significa a legalidade em sentido estrito, a legalidade aplicada ao Estado? Ora, significa que o Estado só pode agir, só está autorizado a agir, exigindo condutas, exigindo comportamentos dos particulares, na medida em que exista uma lei autorizando a ação estatal, correto? Então percebam, a lei é a condição, a lei é o limite, a medida da atuação estatal. Tá? Sem que haja prévia autorização legal, não é admissível a administração pública exigir dos particulares algum comportamento. Essa é a noção básica do Estado de Direito que nós estudamos lá nas aulas anteriores, tá? Originado a partir da ideia de Revolução Francesa, a partir da Revolução Francesa, submissão dos governantes à lei, e é basicamente o que determina o princípio da legalidade, correto? Então percebam, né? Nós podemos afirmar, a partir disso, que a atividade administrativa é uma atividade infralegal, é uma atividade subordinada à lei. Enquanto que os particulares podem fazer aquilo que a lei não proíbe, a administração pública só pode agir, só pode fazer aquilo que a lei autoriza, só pode fazer aquilo que a lei determina. Né? Na sequência a gente vai ver alguns exemplos que vão deixar de maneira bem clara para vocês essa distinção entre as duas interpretações do princípio da legalidade, seja a legalidade aplicada aos particulares ou à administração pública, correto? E vejam, então, além do artigo 5º, inciso 2, que traz essa definição do princípio da legalidade, nós também temos a previsão do princípio lá no artigo 37, como nós acabamos de ver, e também temos a previsão do princípio da legalidade no artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, que afirma o seguinte: compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Percebem? Qual é a finalidade dos decretos e regulamentos que serão expedidos pelo presidente da República? Garantir a fiel execução das leis. Ora, se eles servem para garantir a fiel execução das leis, significa que eles estão subordinados, vinculados à lei, significa que eles não podem dispor de modo contrário ao que está previsto na lei.
correto? Ou seja, está muito claro aqui que através de um decreto, de um regulamento, o presidente da República, e isso vale para qualquer outra autoridade federal, estadual, municipal, não pode inovar o ordenamento jurídico exigindo comportamentos, né, impondo obrigações aos particulares, correto? A gente até vai conversar um pouquinho quando for tratar dos poderes administrativos, especificamente do poder regulamentar. A gente até vai conversar um pouquinho sobre a figura do decreto autônomo, se há ou não essa figura no direito brasileiro. O que seria um decreto autônomo? Seria um decreto que, de certa maneira, dispõe sobre um assunto em caráter inovador. Isso até pode ser admitido, né? Há um entendimento majoritário de que há a figura do decreto autônomo no direito brasileiro, mas para situações excepcionais, né? E situações que vão se limitar basicamente à estrutura interna da administração pública, sem envolver a aplicação de sanções, a criação de obrigações para os particulares, correto? Então, né, de um modo geral, os decretos, os atos administrativos, eles se destinam apenas a garantir a aplicação e a execução das leis. Jamais poderão inovar o ordenamento jurídico criando direitos e obrigações em razão do princípio da legalidade, correto? Então veja, pessoal, eu trouxe aqui então para vocês na sequência algumas notícias que ilustram de maneira bem clara a distinção entre o princípio da legalidade quando ele é aplicado aos particulares e quando ele é aplicado ao Estado, quando ele é aplicado nas relações entre os particulares e quando ele é aplicado nas relações Estado-particular. Analisem aqui comigo a seguinte notícia, que foi divulgada no jornal Folha de São Paulo no final do ano passado. Posição política vira critério para dividir aluguel de apartamento. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de se deparar com um anúncio dessa natureza. Eu já vi isso em redes sociais, né? A pessoa divulga lá que está procurando alguém para dividir apartamento e coloca, né, além daquelas condições que são bastante comuns, não pode ser fumante, tem que gostar de animais, tem que ser uma pessoa organizada. Coloca como uma das condições que a pessoa tenha uma determinada visão política, seja ela de esquerda, seja ela de direita, né? Então, a gente está vendo aqui, eu não vou ler a notícia com vocês, depois vocês leem, né, na íntegra se quiserem. Então, a gente vê como requisitos lá para dividir o apartamento que a pessoa seja adepta do ele não, do Lula livre, do ele sim, do Tim Moro, correto? Vejam, a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: é possível, quando você vai publicar um anúncio procurando alguém para dividir o aluguel de um apartamento, que você coloque uma exigência dessa natureza? A gente pode até entender que não seria o melhor do ponto de vista ético, né? O ideal seria que pessoas de diferentes posições políticas pudessem conviver de modo harmonioso, de modo equilibrado, mas percebam, pessoal, a gente está falando de relações privadas, correto? Se eu quero, né, escolher uma pessoa para dividir um espaço, né, de moradia, um apartamento comigo, o que me impede de eu escolher uma pessoa que tem uma visão política semelhante com a minha? O ordenamento jurídico me proíbe de fazer isso? Me parece que não, né? Em princípio, me parece que não há nenhuma vedação imposta pelo ordenamento jurídico no seguinte sentido: olha, quando você for escolher uma pessoa para dividir um imóvel para morar com você, você não pode exigir que essa pessoa tenha uma determinada visão política. Ora, né? Se eu quero justamente uma pessoa que vai conviver ali comigo várias horas durante o dia, é natural que eu dê preferência a uma pessoa que tenha uma maior afinidade comigo, seja no sentido de gostar de animais, seja no sentido de não ser fumante,
seja no sentido de ter um gosto musical, cinematográfico semelhante com o meu, ou seja no sentido de ter uma visão política semelhante com a minha. Claro, tem pessoas que acham isso irrelevante, né? Agora, tem pessoas que acham que isso é um aspecto importante, né, de uma convivência pessoal e que, portanto, estabelecem essa exigência, correto? Lá nos anúncios. Agora, vamos pensar em termos de Estado. Tá? Vamos transportar aqui essa situação para o Estado. Imaginem que é o Estado buscando selecionar alguém para um cargo público, selecionar uma empresa para assinar um contrato, o Estado selecionando alguém num processo de concessão de uso de um determinado bem público. Vocês acham que seria legítimo que o Estado estabelecesse uma exigência de tal natureza? É lógico que não, né? O Estado, quando vai selecionar quem quer que seja para determinada finalidade, ele não poderá levar em conta aspectos políticos e ideológicos. Claro, vamos esquecer aqui os cargos em comissão, onde a afinidade política tem um papel fundamental. Mas vejam, o Estado, quando vai selecionar alguém para um cargo público, quando vai realizar a concessão de uso de um bem público em favor de um particular, que exigências ele poderá exigir, né, daqueles que desejam participar dessa seleção? Somente as exigências que estejam previstas na lei, né? E ainda assim essas exigências elas terão que ser razoáveis, deverão ser impessoais, morais, como nós veremos na sequência, correto? Ora, se em uma seleção realizada pelo Estado houvesse uma exigência de você não ser adepto de uma determinada linha política ou ser adepto de outra linha política, é lógico que isso seria completamente inconstitucional. É lógico que a lei não poderia trazer qualquer previsão nesse sentido, correto? Então vejam, né? Aqui está o exemplo claro. A STF já decidiu que a altura mínima para cargo deve estar prevista em lei. As exigências que nós vemos constantemente em editais de concurso público, principalmente para a área de segurança, de que os candidatos tenham uma altura mínima, elas só serão legítimas se estiverem inicialmente previstas na lei. Elas não podem estar previstas tão somente no edital do concurso público ou em uma portaria, em um decreto que regulamenta as funções do cargo público. Não, ela deve estar prevista em lei. Da mesma forma, nós temos a súmula vinculante 44 do STF. Só por lei se pode se sujeitar a exame psicotécnico, habilitação de candidato a cargo público. Tá? Então, em um dos precedentes que originaram essa súmula vinculante, vejam, qual foi o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal? Somente é possível, nos termos da Constituição Federal de 88, se houver lei em sentido material, ato emanado do Poder Legislativo, que expressamente autorize, além da previsão no edital do certame. A sujeição a exame psicotécnico somente é possível diante da existência de uma lei em sentido material. Veja, pessoal, acho que isso deixa de modo bem claro que só é possível a administração pública exigir comportamentos, exigir o cumprimento de obrigações, exigir o atendimento de determinadas condições dos particulares, se essas condições, se esses comportamentos inicialmente houverem sido definidos em lei em sentido material, aprovada pelo Poder Legislativo, correto? É esse o sentido do princípio da legalidade para a administração pública. Por isso, eu trouxe para vocês aqui vários trechos de obras clássicas do direito administrativo que trazem justamente essa noção do princípio da legalidade. Acompanhe aqui comigo. Administrar é aplicar a lei de ofício, de acordo com o professor Seabra Fagundes. A atividade administrativa nada mais é do que a atividade de aplicação da lei de ofício. Ou então, a administração é a longa manos do legislador, correto? Então, enquanto o legislador vai lá e inova o ordenamento jurídico, criando direitos, obrigações, sanções, deveres, o que a administração pública faz?
ela é a longa-manos desse legislador. É ela que vai pegar o que está lá previsto na lei e buscar aplicar aos casos concretos. E por último, tá? O trechinho da obra aqui, Princípios de Direito Administrativo, do professor Rui Cerne Lima. A administração é a atividade de quem não é senhor absoluto. Na administração, o dever e a finalidade são predominantes. No domínio ele utiliza essa expressão aqui para se referir aos indivíduos, tá? Ao âmbito privado. No domínio, a vontade. Tá? Então percebam, na administração pública, o que predomina é o dever e a finalidade. Tá? O administrador público ele só pode perseguir a finalidade pública e ele tem o dever de agir conforme a legislação determina. No domínio, no âmbito privado, o que predomina, o que prevalece é a vontade, desde que essa vontade não contraria a lei. O fim e não a vontade domina todas as formas de administração. Supõe, destate a atividade administrativa, a pré-existência de uma regra jurídica recomendando-lhe uma finalidade. Ou seja, a atividade administrativa ela só é legítima se ela for precedida por uma regra jurídica, dizendo que aquele ato que o administrador público pretende praticar, ele atende a uma finalidade pública, correto? E por fim, para a gente encerrar aqui o princípio da legalidade, eu trago para vocês então o que seriam as exceções a este princípio, apontadas lá pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que seria a figura da medida provisória. Como vocês sabem, o presidente da República e os chefes do Poder Executivo, de um modo geral, podem editar medidas provisórias, tá? Observados determinados limites constitucionais, que terão força de lei. Tá? Logicamente que essas medidas provisórias, posteriormente, deverão ser ratificadas pelo Poder Legislativo para que possam continuar vigorando, para que possam continuar produzindo efeitos e assim, dessa maneira, serão transformadas em lei. Mas vejam, durante esse período, entre a edição e a aprovação ou não da medida provisória pelo Poder Legislativo, poderá ocorrer inovação, poderá ocorrer a criação de direitos e obrigações através de medida provisória, que é um ato do Poder Executivo, e não através de lei em sentido material. E além da medida provisória, nós também temos a figura do estado de defesa e do estado de sítio. São situações que vocês estudaram lá no direito constitucional, aonde, diante de situações de extrema instabilidade política, social, o Congresso Nacional autoriza o Poder Executivo a impor obrigações, a exigir dos particulares determinados comportamentos, sem que para isso seja necessária a edição de uma lei, correto? Mas vejam, ainda assim, essas medidas drásticas que podem ser tomadas na vigência do estado de defesa e estado de sítio, elas dependem de autorização do Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional vai autorizar o Poder Executivo a exigir dos particulares determinados comportamentos, a impor aos particulares determinadas obrigações, sem que para isso seja necessária a edição de leis em sentido material. Correto, pessoal? Antes de passar para o próximo princípio, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da impessoalidade, eu preciso conversar com vocês ainda sobre uma noção mais atual do princípio da legalidade, que é o que a doutrina chama de princípio da juridicidade ou bloco de legalidade. Tá? Basicamente, no que consistiria essa noção de princípio da juridicidade ou bloco de legalidade? Significa que a administração pública ela não está vinculada tão somente ao que determina uma lei específica. Ela está vinculada ao ordenamento jurídico como um todo. Está vinculada à lei, à Constituição Federal, aos princípios e a todas as demais espécies normativas que devem reger a sua atuação. Qual é o fundamento jurídico dessa noção de princípio da juridicidade ou bloco de legalidade? A Lei nº 9.784, de 1999, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, ela prevê lá no seu artigo 2º, parágrafo único, inciso 1, que nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de
atuação conforme a lei e o direito. Percebam, né? Então, o legislador aqui, ele não disse que a atuação da administração pública ela deve estar restrita somente à lei, mas ao direito. Claro que se a gente for fazer uma discussão aqui de caráter filosófico, a gente pode entrar na polêmica, lei e direito não são a mesma coisa? Se você tiver uma visão, se você se filiar a uma visão positivista, você vai entender que não há propriamente distinção entre lei e direito, tá? Mas aqui o que o legislador pretendeu foi o seguinte, né? Olha, não é suficiente que exista uma lei autorizando a ação da administração pública. Tá? A atuação da administração pública ela deve ser compatível, além da lei, com a Constituição Federal, com as diversas espécies normativas e com os princípios que informam o direito administrativo, que informam o direito público, correto? Essa é uma noção que tem relação, talvez, com uma noção pós-positivista, onde o direito não se restringe à lei, onde os princípios adquirem uma relevância significativa, correto? O que se quer aqui é subordinar a atuação do administrador público ao ordenamento jurídico como um todo. Até porque a gente vai ver na sequência, né, pessoal? Veja, é possível que você tenha uma lei autorizando a atuação da administração pública, mas nem por isso a sua atuação seria compatível com o ordenamento jurídico. Né? Vamos pensar em uma licitação que é realizada na estrita conformidade com o que determina a legislação que trata das licitações. Uma licitação que é realizada em exata conformidade com o que dispõe a Lei 8.666 de 1993, ou que é realizada em estrita conformidade com o que dispõe a Lei número 10.520 de 2002, que rege o pregão. Né? Vejam, do ponto de vista de legalidade clássica, não há o que se questionar se essa licitação transcorreu exatamente em conformidade com o que disciplina a lei. Tá? Mas quando a gente faz uma análise ampliada, tá? Quando a gente vai analisar essa licitação não apenas observando se ela foi ou não adequada ao que dispõe a Lei 8.666, ao que dispõe a Lei 10.520, que disciplina as licitações no âmbito da administração pública. Quando a gente vai analisar essa licitação, tendo como referência o ordenamento jurídico como um todo, o que a gente pode questionar? Olha, a gente pode questionar se o objeto dessa licitação é adequado, se o objeto dessa licitação é compatível, se essa aquisição é compatível com os princípios constitucionais, se ela é compatível com a moralidade, com a razoabilidade, correto? Vocês devem lembrar que alguns anos atrás o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deflagrou aí um edital de licitação para adquirir café, correto? E nas especificações lá do edital, parece que o café que eles pretendiam adquirir era um café, né? Não era qualquer café, correto? Era um café bastante sofisticado, né? Que deveria atender aí uma série de padrões, certo? Vejam, acho que isso ajuda a gente a entender bem a diferença, né? Se eu fico numa ideia de legalidade clássica, o que eu vou analisar? Essa licitação foi feita de acordo com o que determina a lei? Foi. Ponto. Acabou. Agora, se nós partimos para uma noção de legalidade ampliada, de juridicidade, bloco de legalidade, o que a gente vai analisar? Tudo bem, essa licitação foi feita conforme determina a Lei 8.666 de 93. Mas será que essa aquisição, neste momento, em que tanto se fala de medidas de austeridade, em que tanto se fala de crise fiscal, será que essa licitação, o objeto dessa licitação, nesse momento, é compatível com uma ideia de economicidade, é compatível com uma ideia de eficiência? Essa é a aquisição prioritária, correto? Percebem a diferença, né? Acho que fica bem claro.
Tá? Salvo engano, aqui esse edital ele foi modificado, né, justamente para diminuir aí essas especificações e permitir, então, né, que fosse adquirido um produto não por um valor tão elevado, correto? De modo a garantir que essa aquisição posteriormente não fosse objeto de maiores questionamentos. Tá? Mas então é basicamente isso que determina o princípio da juridicidade, analisar se a conduta do administrador público é compatível com o ordenamento jurídico visto em sua totalidade, e não apenas com o que dispõe uma determinada lei, correto? É esse o conceito que eu trago para vocês aqui nesse slide, né? Atualmente, a jurisprudência brasileira reconhece o princípio da legalidade em seu sentido amplo, condicionando não somente a aplicação da lei, mas também das regras constitucionais, permitindo-se o controle de legalidade de um ato e sua revisão em face de qualquer espécie normativa, inclusive para realizar a aplicação de princípios e regras constitucionais, de acordo com o que diz a professora Fernanda Marinella, correto? Agora sim, passamos para o próximo princípio, que é o princípio da impessoalidade. Nós podemos tratar do princípio da impessoalidade a partir de duas perspectivas diferentes. A primeira perspectiva, que é que eu vou analisar com vocês a partir de agora, é o princípio da impessoalidade enquanto manifestação do princípio da isonomia ou princípio da igualdade. Veja, pessoal, o que significa o princípio da impessoalidade enquanto manifestação do princípio da isonomia? É bastante simples, é bastante lógico. A administração pública, nas suas relações com os particulares, deve agir de modo impessoal. O que significa agir de modo impessoal? Significa agir de modo objetivo, tratando a todos os particulares, a todos os administrados, igualmente, sem buscar favorecer indevidamente alguns particulares ou, por outro lado, prejudicar determinados indivíduos por razões de natureza política, por razões que sejam irrelevantes para o atendimento do interesse público, correto? A administração pública deve tratar a todos de modo objetivo, imparcial, sem buscar prejudicar ou favorecer indivíduos ou grupos determinados por razões que sejam irrelevantes para o interesse público. É isso que determina o princípio da impessoalidade, visto como uma dimensão do princípio da isonomia. Então, nós vamos apontar aqui diversos exemplos de condutas que seriam contrárias ao princípio da impessoalidade e que são ainda bastante comuns no âmbito da administração pública brasileira. Por exemplo, desapropriação praticada como forma de perseguição a adversário político, correto? A desapropriação ela deve ser utilizada para perseguir o interesse público. O que deve motivar o Estado a realizar uma desapropriação é o fato daquele imóvel que pertence a um particular ser necessário para atender um fim de utilidade pública, necessidade pública ou interesse social. E não desapropriar o imóvel para prejudicar alguém, correto? Por ser um adversário político, ou até mesmo praticar uma desapropriação como forma de beneficiar uma empresa, algo nesse sentido, correto? Se isso ocorrer, haverá um desvio de finalidade na utilização do instituto e o ato, portanto, será passível de ter a sua nulidade reconhecida, inclusive pelo Poder Judiciário, tá? Remoção de servidor público como punição, realização de obras e serviços públicos para beneficiar exclusivamente aliados políticos, são situações que ocorrem na administração pública, atualmente ainda ocorrem, e eu já vou trazer para vocês alguns exemplos na sequência, tá? Para a gente visualizar situações em que há afronta, violação ao princípio da impessoalidade enquanto manifestação da isonomia. Importante, tá, pessoal? Esse é um ponto bem importante. Vejam, quando a gente fala dos institutos do concurso público e da licitação, a doutrina vai apontar que esses institutos são reflexos, são consequências do princípio da impessoalidade, tá? Por quê? Ora, muito simples, né? Quando a administração pública é obrigada a realizar concurso público como condição para a contratação de pessoal,
Qual é a consequência disso, né? A consequência é que na contratação de pessoal não serão favorecidos determinados indivíduos que possuem uma maior afinidade com o gestor público e, por outro lado, preteridos aqueles que não possuem afinidade com o gestor público, correto? O concurso público, ele permite, né, a ideia do concurso público é permitir que todos aqueles que tenham interesse em se tornar servidores públicos possam, então, concorrer em condições de igualdade, sem favorecimentos ou preterições indevidas. A mesma lógica se aplica à licitação pública, correto? Através da exigência de licitação, se busca evitar, né, que sejam favorecidas as empresas que possuam alguma relação prévia com o gestor público e preteridas aquelas que não possuam essas relações, correto? Lógico, a gente sabe que na prática muitas vezes acabam sendo criadas formas de burlar isso, né? A gente vê diariamente contratações que são realizadas como forma de favorecimento, e aí envolve geralmente, além de conluios, além de ajustes, muitas vezes envolve contratos superfaturados, pagamento de propina para agentes políticos, tá? Mas a ideia, a noção, a finalidade da licitação é justamente essa, né? É evitar que tudo isso aconteça. E podem ter certeza que se não houvesse essa exigência por parte do ordenamento jurídico, essas situações que a gente vivencia seriam muito piores, correto? Então veja, vamos analisar aqui na sequência alguns exemplos de condutas potencialmente violadoras do princípio da impessoalidade. Ministério Público Federal abre investigação sobre transferência de fiscais do ICMBio que multaram o presidente da Embratur. O Ministério Público Federal abriu uma investigação para saber se houve irregularidades na transferência de fiscais do Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, que atuavam na unidade do órgão que multou o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto. A investigação foi aberta um dia depois de O Globo ter revelado que os fiscais foram transferidos por decisão institucional do ICMBio. A movimentação dos fiscais agora chamou ainda mais a atenção do MPF, porque os dois são biólogos com formação em fauna marinha e serão transferidos para locais distantes do mar. Normandi, que era um dos biólogos, vai para Cuiabá e Cardoso segue para Curitiba, no Paraná. Vocês podem ler ali a íntegra da notícia no link abaixo, tá? Pessoal, basicamente, né, dois fiscais do ICMBio, aplicaram uma multa ao presidente da Embratur, porque ele mantinha, se eu não me engano, uma pousada lá no estado do Ceará, em uma área protegida que apresentava algumas irregularidades, tá, na sua construção. E tão logo esses fiscais aplicaram essas multas, eles foram removidos, né? O que chama mais atenção é que eles foram removidos para localidades distantes, um deles para Cuiabá e outro para Curitiba, tá? E os dois são biólogos com formação em fauna marinha, né? Me corrijam aqui se eu estiver errado, mas eu acho que em Cuiabá e Curitiba não tem mar. Tem? Não, né? Vejam, o que chama atenção aqui, o que provavelmente aconteceu, foi que a remoção desses fiscais, ela foi adotada como forma de retaliação pela sanção que eles aplicaram a uma autoridade importante, correto? O Estado pode remover seus servidores, lógico que pode, mas quando isso seja necessário atender a alguma finalidade pública. O Estado pode determinar a remoção de ofício de um servidor público, tá? Claro, isso vai poder ocorrer, por exemplo, nós estamos com falta de pessoal na unidade de Cuiabá, na unidade de Curitiba, então temporariamente o Normandi, o Cardoso, vão trabalhar lá nessas unidades, mas ainda assim, né, isso tem que ser avaliado de maneira bem criteriosa. Será que não haviam, se essa fosse a justificativa, que eu acredito que não é, será que não haviam pessoas, né, com mais afinidade com as tarefas desenvolvidas pelo ICMBio em Cuiabá e em Curitiba do que esses dois biólogos que foram removidos, né? Então me parece que aqui fica muito claro que o que aconteceu foi uma remoção, não para atender o interesse público, mas sim para retaliar
coagir os servidores que aplicaram essa multa, correto? Isso, logicamente, representa uma violação clara ao princípio da impessoalidade na administração pública. Veja, o gestor não buscou aqui proteger o interesse público, ele buscou satisfazer o seu interesse pessoal. Né? Ele buscou, então, atender um anseio, satisfazer a sua vontade de retalhar os servidores que ousaram, né, desafiar uma autoridade importante. A mesma situação a gente vê nessa outra notícia. A gestão Alckmin construiu o viaduto que liga a estrada à fazenda de Empreiteira. Durante a administração de Geraldo Alckmin, o governo de São Paulo gastou cerca de 3 milhões em um viaduto que liga uma estrada a uma fazenda. Obra sem nenhuma utilidade pública. Aí que entra o detalhe, né? A fazenda pertence ao grupo que é dono justamente de uma das empreiteiras responsáveis pela construção da estrada sobre a qual passa o viaduto, a Serveng. Dito de outra forma, os donos da Serveng ganharam um viaduto de 3 milhões, segundo a interpretação de técnicos da Dersa, a estatal paulista que cuida da infraestrutura rodoviária é responsável pela obra. Levantamento feito pela Folha na Justiça mostra que o grupo recebeu pelo menos 60 milhões do Estado por terras desapropriadas para a abertura da estrada. Em nenhum dos processos de desapropriação há referência à construção do viaduto como eventual compensação pelo uso das terras. Percebe? Então o governo gastou 3 milhões de reais para construir um viaduto ligando uma estrada a uma fazenda pertencente a um grupo, né? Um grupo que é dono de uma série de empreiteiras responsáveis pela construção da estrada sobre a qual passa o viaduto. Né? E nesse processo, esse grupo recebeu 60 milhões por terras desapropriadas para a abertura da estrada. Tá? Vejam, pessoal, será que a construção desse viaduto, né, que liga a estrada à fazenda do grupo, ela buscou atender um interesse público ou foi utilizada como forma de beneficiar esse grupo de empreiteiras, correto? É o que diz o estudo técnico realizado pela Dersa, é o que a notícia demonstra. Então aqui a gente também se depara com uma situação de provável violação ao princípio da impessoalidade, só que diferente do caso anterior, onde houve uma tentativa de se retalhar, aqui houve uma tentativa de beneficiar um determinado grupo empresarial, correto? Ambas as condutas elas vão representar violação ao princípio da impessoalidade. Então, quais medidas podem ser adotadas tanto em uma quanto em outra situação? Vejam, a violação de princípios da administração pública, isso a gente vai ver na sequência, tá? Ela pode, inclusive, configurar a prática de ato de improbidade administrativa. Então, compete aos órgãos de controle adotar as medidas necessárias, tá? A nulidade dessas decisões e, dependendo da situação concreta, aplicar aos gestores responsáveis as sanções cabíveis, correto? Aqui, como eu disse para vocês, né? A violação a princípios, inclusive o princípio da impessoalidade, pode configurar ato de improbidade administrativa. Nós temos aqui um julgado do Superior Tribunal de Justiça que trata de uma situação em que um ex-prefeito de um município de Minas Gerais utilizou mão de obra do município para realizar alguns reparos, né, algumas obras na residência de uma pessoa com a qual ele mantinha um relacionamento afetivo, certo? Então quis lá fazer um agrado, né, para a pessoa com a qual ele mantinha um relacionamento. Não tem nada de errado nisso, desde que você não utilize recursos e servidores públicos para fazê-lo, correto? A partir do momento que o prefeito agiu, o ex-prefeito, no caso, agiu dessa maneira, ele violou aí o princípio da impessoalidade, violou também o princípio da moralidade, sobre o qual a gente vai conversar na sequência, e ele foi então processado pela prática de ato de improbidade administrativa e a condenação, vocês podem ler ali a ementa, né? A condenação estabeleceu como medida a devolução por todos os réus dos pagamentos realizados aos servidores públicos que prestaram serviço
ao particular durante o horário de expediente, além de multa civil equivalente a 3 vezes esse valor. Tá? Então veja, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é que os princípios eles têm força normativa. Eles são normas jurídicas. Portanto, a violação a um princípio ela deve gerar consequências. Tá? Senão os princípios seriam meras indicações. Né? Essa não é a ideia que a gente deve ter dos princípios no atual momento, correto? A ideia que nós devemos ter é que os princípios são normas jurídicas, vinculam a atuação do Estado e, portanto, o seu descumprimento, a sua violação deve gerar consequências jurídicas, correto? Vamos falar um pouquinho sobre a outra interpretação do princípio da impessoalidade, que é a impessoalidade enquanto vedação à promoção pessoal. Nós iremos encontrar essa noção do princípio da impessoalidade lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Acompanhe aqui comigo o que diz o parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então percebam, pessoal, é lógico que o Estado pode e deve divulgar as suas realizações, certo? Não há nada de errado com isso. Né? É necessário que o Estado divulgue as suas realizações, mas para que o Estado deve fazer isso? Ele deve fazer isso para informar, orientar a população. Olhe, população, foi construído um novo posto de saúde naquele bairro. Ó, população, o horário de funcionamento, o horário de atendimento desse posto de saúde é tal. Vejam, para isso serve a publicidade institucional, a publicidade realizada com recursos públicos, correto? E não para promover a imagem de determinados gestores ou autoridades públicas. O que a gente deve ter claro, pessoal, quando a gente fala das obras, dos atos, das realizações do Estado, é que quem realiza é o Estado, e não os agentes que transitoriamente exercem determinados cargos ou funções públicas, exercem mandatos, correto? É por isso, então, claro que vocês já repararam isso, né? É por isso que quando a gente transita pelas vias públicas e a gente se depara com uma obra, o que a gente visualiza nas placas relativas àquela obra que está sendo executada? Obras realizadas com recursos do governo federal, do governo estadual, né? O valor da obra, o provável prazo de conclusão, não pode ter lá, nessa placa relativa à execução daquela obra, o nome do gestor público, correto? A obra realizada pelo governo Jair Bolsonaro, pelo governo Carlos Moisés, não, isso não, ou ter uma foto desses gestores públicos, correto? Isso seria uma violação ao princípio da impessoalidade, porque você estaria atribuindo a realização ao gestor e não ao Estado, e você estaria utilizando isso como forma de promoção pessoal desses gestores públicos, correto, pessoal? Então, quem realiza é a instituição e não o agente ou a autoridade, tá? A publicidade institucional ela não deve servir para a promoção pessoal daqueles que transitoriamente expressam a vontade do Estado. E não só símbolos, imagens, né, que sirvam para a promoção pessoal do agente ou da autoridade. Muitas vezes símbolos ou imagens que façam menção ao partido político, né? A velha história do prefeito que pinta todas as escolas do município com a cor do seu partido. É claro, né? Só tinha aquela cor de tinta para vender na cidade. Né? Não teve aqui nenhuma intenção do gestor público em se promover. Né? Bem, claro que isso também representa a violação ao princípio da impessoalidade, porque está promovendo indiretamente a imagem do prefeito, que ele está vinculado àquele partido, e está promovendo a imagem do partido político, correto? Vamos ver aqui alguns exemplos de condutas que violam o princípio da impessoalidade, entendido enquanto vedação à promoção pessoal. Justiça condena Nelsinho Trade por divulgação pessoal com dinheiro público. Né? Nelsinho Trade atualmente é um senador
Inclusive, ele foi um dos que retornou lá dos Estados Unidos da América contaminado pelo coronavírus, foi um dos integrantes da comissão do presidente da República, aquela viagem recente que foi realizada aos Estados Unidos, em que vários integrantes dessa comissão retornaram ao Brasil contaminados aí pelo novo coronavírus, né? Na época em que isso aconteceu, o Nelsinho Trade ele era prefeito de Campo Grande, correto? E ele foi processado pelo Ministério Público Federal e depois acabou sendo condenado por improbidade administrativa. Por quê? Porque basicamente, enquanto ele era prefeito, ele mandou edificar 4 placas de concreto com o seu próprio nome e com o número ordinal da obra em 4 obras feitas pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a União. O objetivo, segundo a acusação, seria promover a sua imagem pessoal, ferindo o princípio de moralidade da administração pública. Não está errado, tá, pessoal? Isso fere o princípio da moralidade, mas fere principalmente o princípio da impessoalidade enquanto vedação à promoção pessoal. Vejam lá o que dizia o MPF. O uso do nome do administrador nos totens espalhados por toda a cidade já é suficiente para evidenciar a finalidade de promoção pessoal. Não bastasse, estampa de forma escancarada o número ordinal daquela obra de sua administração, com o objetivo de quem visualize o totem saiba que em sua administração já se realizou tantas obras. Então vejam a imagem aqui, ó. Qual que é o caráter informativo, educativo ou de orientação social dessa publicidade? Vocês conseguem visualizar algum aspecto dessa natureza nessa publicidade? É lógico que não. Isso aqui tem caráter exclusivo de promoção pessoal do administrador público e por essa razão a justiça acabou condenando o ex-prefeito de Campo Grande pela prática de ato de improbidade administrativa. Tá? Como eu disse para vocês, violação a princípio da administração pública pode configurar a prática de ato de improbidade administrativa e pode gerar para o gestor público que seja condenado diversas sanções, como a aplicação de multa, como a suspensão de direitos políticos, a perda da função pública, correto? Então, para a gente finalizar, tá, pessoal, o princípio da impessoalidade, eu trouxe aqui um trechinho, né? É de uma obra da Carmen Lúcia Antunes Rocha, antes de ela ser ministra do STF, né? Ela era professora de Direito Administrativo na Universidade Federal de Minas, e numa das suas obras ela trouxe a seguinte definição. De um lado, o princípio da impessoalidade traz o sentido de ausência de rosto do administrador, e de outro significa a ausência de nome do administrado. Percebam, isso sintetiza as duas interpretações que a gente estudou aqui do princípio da impessoalidade, né? O administrador público, quando realiza, quando atua, ele não deve mostrar o seu rosto. Ele não aparece. Quem realiza é o Estado. Por outro lado, quando a administração pública atua, pouco importa o nome do administrado. Né? Vai desapropriar um bem, não importa se o bem pertence a fulano, a ciclano, importa se o bem é necessário para atender a uma finalidade pública. Se a ação administrativa for praticada para favorecer ou preterir alguém em virtude do seu nome, em virtude do seu sobrenome, de sua preferência política, ela será inconstitucional, será ilegal. Correto, pessoal? A gente finaliza aqui o princípio da impessoalidade. Vamos para o próximo princípio que a gente vai abordar nessa aula. Antes disso, né? Só trazer aqui, ó, previsão infraconstitucional do princípio, tá? Vejam, todos esses princípios eles têm assento na Constituição Federal, mas eles também têm previsão expressa na Lei 9.784 de 99. Tá? Eu vou conversar bastante sobre essa lei com vocês a partir de agora. Essa lei ela estabelece regras sobre o processo administrativo em âmbito federal, correto? Mas ela traz diversos conceitos que são utilizados no direito administrativo como um todo. E eu recomendo a vocês que leiam o artigo 2º dessa lei na íntegra, porque o artigo 2º ele trata dos princípios aos quais a administração pública está submetida e mais, ele traz a definição desses princípios. Então ele torna o estudo bastante claro, bastante intuitivo. Né? Vejam lá o que diz o artigo 2º, parágrafo único, inciso 3. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de objetividade no atendimento do interesse público,
impessoalidade enquanto manifestação do princípio da isonomia, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Impessoalidade enquanto vedação à promoção pessoal. Correto? Então essas são as duas dimensões do princípio da impessoalidade. Agora sim, nós passamos para a análise do princípio da moralidade. Percebam, pessoal, quando a gente fala em princípio da moralidade, a grande questão que se coloca aqui é discutir se nós podemos falar em princípio da moralidade como algo autônomo e distinto da legalidade. Colocando a pergunta de outra maneira, é possível que um ato da administração pública, embora em conformidade com a lei, possa ser questionado por violar a moral? Veja, se a gente responder que não é possível. Então não existe princípio da moralidade. Concorda comigo? Basta a administração pública observar a legalidade. Se a gente responder que sim, aí nós podemos afirmar, opa, existe um princípio da moralidade autônomo e distinto da legalidade. É possível questionar um ato da administração pública, ainda que ele ostente conformidade com a lei, por ter violado a ideia de moralidade, por ter violado algum princípio moral, correto? Claro que essa é uma discussão que a gente deve ser aprofundada, porém, eu vou trabalhar aqui com vocês o que é aceito pela maioria da doutrina, e a maioria da doutrina entende que sim, a gente pode falar no princípio da moralidade como um princípio distinto e autônomo em relação ao princípio da legalidade, tá? Tanto é assim que o artigo 37 ele falou em legalidade e moralidade, e além disso nós vamos encontrar menção expressa à moralidade em outros dispositivos da Constituição. Tá? Então lá no artigo 14, parágrafo 9º, por exemplo, que vai tratar aí da possibilidade de editar uma lei complementar para criar hipótese de ineligibilidade, visando proteger a probidade na administração, a moralidade, correto? O artigo 5º, inciso 73, que trata da ação popular. Então, lá no artigo 5º, inciso 73, a Constituição dispõe que qualquer cidadão é parte legítima para ajuizar a ação popular contra ato do poder público que seja lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente e à moralidade. O parágrafo 4º do artigo 37, que fala dos atos de improbidade administrativa, correto? Então nós temos diversos dispositivos da Constituição que fazem menção ao princípio da moralidade, e por isso nós podemos afirmar sim, que esse princípio existe enquanto algo autônomo e distinto da ideia de legalidade. Agora, pessoal, o que a gente deve ter claro, quando a gente fala em princípio da moralidade na administração pública, é o seguinte: a moralidade na administração pública não se confunde com a moral privada, correto? Primeiro, por que não há essa confusão? Porque quando você viola uma regra moral no âmbito das suas relações privadas, quando você pratica uma conduta tida por imoral pela sociedade, se essa conduta ao mesmo tempo não é ilegal, ela é apenas imoral, qual é a grande consequência disso? A consequência é a reprovação social, correto? Em particular, que agir de modo imoral, tiver um comportamento imoral, mas que não for ilegal, ele, como regra, vai receber uma reprovação social, mas não vai receber uma sanção jurídica imposta pelo Estado, certo? Agora vejam, a moral para a administração pública ela tem que ter um significado diferente. Concordam comigo? A violação de uma regra moral pelo administrador público ela não pode gerar uma mera reprovação social. Afinal de contas, a gente viu que princípios são normas. E se são normas, vinculam. E, portanto, se forem desrespeitados, deve haver uma consequência jurídica, correto? Então, percebam, pessoal, a violação a uma regra moral por parte do administrador público deve gerar uma consequência jurídica, deve gerar a nulidade do ato, deve gerar a sua condenação pela prática de improbidade administrativa. E, além disso,
nós também podemos afirmar o seguinte: determinadas condutas que talvez, do ponto de vista dos particulares, não sejam reprováveis moralmente, o serão para o Estado, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Se eu falo aqui para vocês que eu tenho uma empresa, tá? Eu, particular, tenho uma empresa e eu coloquei, então, a minha esposa a trabalhar nessa empresa. Veja, em princípio, né? Em princípio, essa conduta não será vista de modo reprovável pela sociedade. Em princípio, claro, né? Não será vista de modo reprovável pela sociedade. Ou então eu digo que eu tenho uma empresa, né, que... Vamos imaginar aqui uma empresa de construção, correto? Tem uma empresa de construção e eu adquiri alguns materiais de construção de outra empresa pertencente ao meu irmão. Vejam, inicialmente, né? Inicialmente não há aqui nenhuma conduta imoral, falando no âmbito das relações privadas. Essas condutas, elas normalmente seriam aceitas pela sociedade. Agora, quando nós falamos na moralidade da administração pública, se o gestor adotar essas condutas que eu mencionei para vocês, é bastante provável, correto? É bastante provável que isso possa representar uma violação ao ordenamento jurídico, correto? É bastante provável que o gestor público tenha agido de modo a favorecer os seus parentes envolvidos aqui nos exemplos que eu citei. Então percebam, né? Quando a gente fala em moralidade na administração pública, é uma moralidade que tem a ver com o ordenamento jurídico. Condutas imorais condutas imorais do administrador público não são aquelas condutas que pura e simplesmente mereceriam reprovação social. Não, são condutas que de alguma forma violam o ordenamento jurídico, correto? Então o administrador público contratou a empresa de um parente em uma licitação. Vejam, não é proibido, tá? A lei não proíbe que um gestor público contrate a empresa de um parente em uma licitação. Algumas leis orgânicas municipais proíbem, mas a Lei Geral de Licitações não proíbe que um gestor público contrate uma empresa pertencente a um parente para celebrar um contrato administrativo. Porque, afinal de contas, o parente do gestor ele pode ter participado da licitação junto com outras empresas, disputado e vencido de modo legítimo, correto? Eu sei que talvez seja um pouco raro, né? Mas isso pode acontecer. Agora, dependendo da situação, se a gente for analisar o caso concreto, pode ser que de alguma maneira a licitação tenha sido já planejada, né, para favorecer a empresa do parente do gestor público. Aí, lógico que essa contratação ela será imoral, ela será ilegítima e será merecedora da reprovação dos órgãos de controle, correto? Dos tribunais de contas e do poder judiciário. Então, percebam, pessoal, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né? Acho que a ideia é essa, tá? Eu falar aqui sobre os princípios e sempre trazer exemplos para que vocês possam visualizar a aplicação prática disso, né? Não ficar só na teoria, tá? O que seria um exemplo de conduta da administração pública, que, embora, em princípio, esteja em conformidade com a lei, mas que viola o princípio da moralidade administrativa, né? Seria aquilo que o professor Carlos Ari Sandfeld denominou de lei pilhagem ou lei testamento. Veja, o que significa uma lei pilhagem ou lei testamento? O próprio nome já indica, né? É uma lei que tem por objetivo pilhar o patrimônio público, ou lei testamento é uma lei que tem por objetivo deixar para os sucessores de um determinado gestor público as benesses, né, do Estado, da administração pública. No que consistiam esses projetos de lei? Basicamente o seguinte, pessoal. Um determinado prefeito não conseguia se reeleger, ou então ele não conseguia fazer o seu sucessor, e então, faltando poucos dias ali para o término do seu mandato,
ele encaminhava à Câmara de Vereadores um projeto de lei. No que consistia esse projeto de lei? Esse projeto de lei, ele incorporava aos vencimentos de todos aqueles servidores que exerciam cargos em comissão determinadas gratificações, determinados adicionais. Então fulano exercia lá um cargo em comissão e o vencimento base do seu cargo em comissão era R$2.000, mas ele tinha lá uma gratificação de R$1.500. Esse projeto de lei ele incorporaria ao vencimento do servidor em comissão essa gratificação. E aí o que acontecia, né? O prefeito encaminhava esse projeto nos últimos dias do seu mandato, o projeto era discutido, sancionado num prazo, né? Num prazo muito célere, 7 dias úteis. E o que acontecia? O prefeito ia lá, sancionava, essa lei entrava em vigor. Terminava o mandato dele, assumia um novo prefeito de um partido diferente. Vejam, pessoal, uma das primeiras medidas que um novo prefeito vai adotar é exonerar os ocupantes de cargo em comissão, que foram indicados pelo seu antecessor, e nomear pessoas que tenham afinidade política com ele, correto? O que ia acontecer aqui nessa situação? No momento que esse novo prefeito fosse exonerar os antigos ocupantes de cargo em comissão, todas as verbas rescisórias deveriam ser pagos a partir do valor que foi fixado naquele projeto de lei, com as gratificações e incorporações. Perceberam? Por isso, pilhagem, testamento, né? O prefeito perdeu a eleição, tá? Mas ele vai deixar para os seus aliados, para aqueles que ocupavam cargos em comissão na sua gestão, uma parcela do patrimônio público. Vejam, se a gente for pensar no princípio da legalidade, né? Havia violação ao princípio da legalidade se isso fosse adotado? Em princípio não, porque isso foi feito através de lei. Ainda que a gente possa questionar a velocidade de aprovação aqui, né? Haveria violação ao princípio da legalidade se essa incorporação fosse prevista somente em decreto do prefeito, aí sem dúvida, violação à legalidade. Mas, se foi encaminhado o projeto de lei e foi aprovado pela Câmara, não haveria violação ao princípio da legalidade. Tá? Percebam, então, se a gente ficar restrito única e tão somente à legalidade, a gente pode se deparar com condutas que são ofensivas ao ordenamento jurídico, mas que ainda assim estão de acordo com o texto legal. Percebem? Com o texto daquela lei específica, correto? Então percebam, né? Aqui, embora a gente não tenha visualizado uma violação à legalidade, a gente pode afirmar que houve violação ao princípio da moralidade, houve violação ao princípio da impessoalidade e, portanto, a constitucionalidade dessa lei poderá ser questionada. Poderá ser questionada, né? Essas incorporações poderão ser questionadas pelo Ministério Público, talvez através de uma ação civil pública, talvez através de uma ação de inconstitucionalidade aqui ajuizado perante o Tribunal de Justiça Estadual. Veja, pessoal, aqui a gente volta naquela noção de juridicidade. Conseguem fazer esse vínculo, né? Não basta que a conduta do administrador público esteja em conformidade com a lei. Ela tem que estar em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo. E para estar em conformidade com o ordenamento jurídico como um todo, ela tem que ser impessoal, ela tem que ser moral, ela tem que ser razoável, como nós estudaremos na sequência, correto? Um outro exemplo que vocês vão encontrar bastante aí nos livros, né? Que antigamente era utilizado como hipótese de violação ao princípio de moralidade, hoje já nem tanto, porque a gente tem a súmula vinculante do Supremo, que eu vou falar para vocês na sequência, né? Mas era aí a figura do nepotismo cruzado. Tá? O Estatuto dos Servidores Federais, lá no artigo 117, trazia a seguinte proibição: ao servidor é proibido manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Percebam, pessoal, de acordo com a lei, se eu fosse um servidor público federal e eu exercesse lá uma função, né, de direção, de chefia, eu não poderia manter sob a minha chefia imediata, em cargo ou função de confiança, a minha esposa ou algum parente até o 2º grau civil. Né? Então eu era
chefe do Departamento de Fiscalização do Ministério do Meio Ambiente, correto? E aí eu ia lá e nomeava a minha esposa para exercer um cargo em comissão, uma função de confiança, imediatamente subordinada ao meu cargo. Não, isso era vedado pela lei. Mas o que eu poderia fazer? Né? O que era bastante comum? A figura do nepotismo cruzado. Eu pedia para um outro servidor nomear a minha esposa para um cargo em comissão ou função de confiança. E aí ela não estaria sob minha chefia imediata. E em troca eu nomeava um parente dele. Percebe? Nepotismo cruzado, né? Uma troca de favores ali no âmbito da administração pública. Tá? Isso era bastante frequente, né? Principalmente antes da Constituição de 88, pós-Constituição de 88 prosseguiu ainda, né? Porque a Lei 812 de 90 deixava essa margem, essa brecha. E isso só efetivamente começou a mudar aí depois que o Supremo Tribunal Federal passou a decidir que esse tipo de conduta violava a Constituição, violava o princípio da moralidade. Tanto é, vejam aqui, né, nós temos esse recurso extraordinário que foi julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2008. Vedação ao nepotismo, necessidade de lei formal, inexigibilidade. Proibição que decorre do artigo 37 caput da Constituição. Recurso extraordinário provido em parte. A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 caput da Constituição Federal. Percebe? Isso não é reconhecer a existência autônoma do princípio da moralidade diante da legalidade? Eu não preciso de uma lei dizendo que a vedação do nepotismo cruzado, fere o ordenamento jurídico. Isso decorre diretamente dos princípios contidos no artigo 37 da Constituição, princípio da moralidade. Pessoal, é lógico que isso aqui a gente pode adentrar numa discussão muito mais filosófica, né, sobre o papel do judiciário em aplicar os princípios, se ao proferir decisões dessa natureza o judiciário não estaria adentrando uma esfera que pertenceria ao legislador. Não vou entrar nessa discussão agora, tá? Isso a gente faz lá nas aulas de direito constitucional, né? Especificamente, mas o que eu quero que vocês entendam, né, aqui para a nossa disciplina é que nós podemos apontar que o princípio da moralidade tem existência autônoma e que, portanto, ele deve vincular a conduta do gestor público, ainda que não exista uma lei formal vedando a prática do nepotismo cruzado, né? Como a gente pôde analisar anteriormente. Por essa razão, tá? Essas são uma das decisões em que o STF reconheceu, né, a aplicação direta do artigo 37 da Constituição Federal, mas nós tivemos várias outras. Tanto é que o STF editou a súmula vinculante número 13, tá? Que, salvo engano, foi no ano de 2009, e nessa súmula vinculante número 13 restou de maneira muito clara que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão de confiança, ou ainda função gratificada na administração pública, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Perceberam? Então, em virtude, né, do princípio da impessoalidade, do princípio da moralidade, o STF proferiu inúmeras decisões dizendo que essa prática de nepotismo cruzado, olha, não viola a Constituição apenas eu, servidor público, nomear um parente para trabalhar sob minha chefia imediata. Isso é o que diz lá a lei número 8.112, beleza? Mas o fato de eu pedir para um outro servidor da mesma pessoa jurídica nomear o meu parente também viola a Constituição Federal. Também viola o princípio da moralidade, viola o princípio da impessoalidade, correto? Então, nesse caso aqui, a gente percebe o Poder Judiciário, né, buscando garantir concretude ao princípio da moralidade e, dessa forma, realizar o controle dos atos administrativos. Pessoal, aqui é um outro exemplo, né? É bem interessante, tá?
a gente se depara com algumas situações surpreendentes no âmbito da administração pública, né? Vejam, há um concurso público, tá? Na verdade, um processo seletivo simplificado para a contratação de professores visitantes brasileiros ou estrangeiros na Fundação Universidade Federal do Amazonas. Então, a Universidade Federal do Amazonas deflagrou lá um edital de processo seletivo para contratar um professor, temporariamente, já que é um processo seletivo simplificado, não um concurso público, né, para atuar no programa multi-institucional de pós-graduação em biotecnologia da Rede Bionorte. Tá? A disciplina que esse professor deveria lecionar era Gestão da Inovação em Biotecnologia. Até aí, tudo bem, sem maiores problemas, né? Qual era o requisito exigido lá no edital? Graduação em Administração, com mestrado em Desenvolvimento Regional e doutorado em Biotecnologia. Assim, ó, façam aí aproveitem aí o tempo do isolamento social e tentem fazer um levantamento de quantas pessoas existem no Brasil e no estado do Amazonas, especificamente, ou na região norte, sei lá, que tenham essa formação. Veja, pessoal, são áreas, né? Uma pessoa vai lá e conclui o curso de graduação em administração. Tranquilo. Vai e faz um mestrado em desenvolvimento regional. Tranquilo. Bastante comum. Né? E daí depois vai e faz um doutorado em biotecnologia. Aí eu acho a hipótese bastante remota. Né? Se a disciplina é gestão da inovação em biotecnologia, eu entendo que exige conhecimentos de administração e de biotecnologia. Então poderia ter exigido graduação em administração com doutorado em biotecnologia, ou graduação em biologia ou administração com doutorado em biotecnologia, graduação em biologia com doutorado ou mestrado, percebe? Doutorado em gestão. Agora, esse requisito do meio aqui, mestrado em desenvolvimento regional, me parece muito claro que isso teve o intuito de direcionar esse processo seletivo e tentar favorecer alguém. Por que eu trouxe esse exemplo para vocês aqui? Ó? Vejam, se esse requisito aqui está previsto em lei, pelo princípio da legalidade a gente não consegue fazer nada. Se a gente ficar só no princípio da legalidade, a gente tem que ir além. A gente tem que demonstrar que isso provavelmente implica em violação ao princípio da impessoalidade, que isso implica em violação ao princípio da moralidade administrativa. É imoral a administração pública exigir num edital de concurso público que a pessoa tenha uma formação tão específica, correto? Porque isso vai restringir a participação no concurso. Tá? Isso vai impedir a seleção de candidatos que provavelmente teriam a preparação necessária para atuar. Então veja, pessoal, tanto a impessoalidade quanto a moralidade, elas vêm justamente para complementar, né, a ideia da legalidade. Ficar só na legalidade não é mais suficiente. Tá? A conduta ela tem que ser impessoal, tem que ser moral, tem que ser razoável. E para a gente terminar, nós vamos encontrar a previsão infraconstitucional do princípio da moralidade, lá na Lei nº 9.784 de 99, seu artigo 2º, parágrafo único, estabelece que nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Correto? Então eu agradeço a atenção de vocês, desejo a todos nós uma ótima semana, tá? Permaneço à disposição de vocês lá no fórum, no mural, né? Na ferramenta Professor Tutor, para eventuais dúvidas que surjam a respeito do conteúdo. Pessoal, obrigado mais uma vez, até a próxima!